Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute as grandes questões, os grandes eventos, os grandes temas relacionados a esse mundo que a gente vive, a esse mundo, a essa contemporaneidade no qual a gente está dentro. No programa de hoje, esse Conversas 76, a gente vai começar a partir do que a gente acabou no ano passado. Ano passado, o último programa da gente foi exatamente sobre um balanço, sobre o que tinha acontecido de mais importante em 2023. Então, nesse primeiro programa da quinta temporada do Conversas, nós vamos começar justamente fazendo aqui uma conversa com vocês sobre as perspectivas para o ano de 2024. O que a gente está esperando que vai acontecer? Quais são os eventos importantes? O que a gente tem que acompanhar? O que a gente tem que prestar atenção? Como é que a gente está olhando esse 2024, né? E é uma posição muito confortável, né? Que nós já estamos em fevereiro, depois do Carnaval, então estamos começando o nosso trabalho esse ano, né? Né, Pradinho? Só depois do Carnaval, gente. O Brasil só começa. O mundo pode Os começar antes. cariocas, né? Para Os nós cariocas. carioca, o mundo pode começar antes, né? A gente começa só agora, depois do Carnaval. Então, essa vai ser uma conversa aqui com os meus amigos Luiz Carlos Derlove Prado. Tudo bem, Pradinho? Pronto para mais um Também. ano, a quinta temporada, o quinto ano do Conversas. Eu já estava sentindo síndrome de abstinência desse nosso conversa, né? É sempre divertido, é sempre um prazer, né? Mas O sempre. Prado é o que mais cobra, né, Bastazinho? Tudo bem, Basta? Tranquilo para começar? Tudo bem, Voltando vamos às lá. aulas. Voltando às aulas. Exato, Bastazinho voltando às aulas. O carnaval acabou, mas pra gente é um esquentando os tamborins, né, hoje. É, 2024, um ano importante, um ano que a Joaninha foi para o colégio, né, Baixa? E foi pro colégio. Joaninha foi para o primeiro ano de Joaninha no colégio. E grande Numa Mazati. E aí, Numa? Tranquilo? Tranquilo, sim. Feliz de recomeçar mais uma temporada, né, do nosso programa. Aí, acho que hoje vamos tentar desenhar algumas perspectivas para o ano, né? Isso, alguns cenários, né? Bom, não chega a ser um Uma coisa, cenário, né? Bicalho, Uma coisa. você tá melhor do que o José Mourinho, treinador, né? Que ele é tradicional. No É. terceiro ano ele perde o vestiário. Ah! Então, você tá no quinto. Estou no quinto, ainda não perdi o vestiário ainda. Então é isso, é isso. Pessoal que acompanha a gente nesse conversa, né? Hoje a gente vai bater um papo com vocês exatamente sobre aquilo que a gente está esperando para 2024, né? Sempre com aquele viés econômico. Conversas é um programa do Instituto de Economia da UFRJ, então a nossa perspectiva sempre é a perspectiva econômica. Embora tenha discussões sobre economia política, sobre geopolítica, sobre tudo, né, como a gente conversa com vocês. Mas a ênfase a gente sempre dá um pouquinho mais na economia, porque é a parte que a gente acha que pode dar uma contribuição grande para vocês. É isso aí. Então vamos começar os nossos trabalhos. Vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, lá no canal IE-UFRJ. Vocês encontram os programas todos lá do canal do IE, e entre eles lá o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, o pessoal que quer ouvir no podcast, vai lá no canal IE-UFRJ que vocês encontram Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, grande decano, como sempre, Pradinho aqui começa, né? Pradinho, vai lá, Prado, coloca aí o tema, coloca a questão na roda, vamos lá. Como é que você está Olá, olhando esse Bicalho. 2024? Vamos lá, como é que você Você está está olhando esse 2024? você tá falando da nossa quinta temporada, né? Esse ano, segundo as previsões do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, em termos de crescimento econômico, embora haja alguma recuperação com referência às estimativas do ano anterior, serão os 5 anos de menor crescimento mundial dos últimos 30 anos. Ou seja, nós só encontramos um desempenho tão ruim para o crescimento da economia mundial naquelas crises que ocorreram na década de 90 do século passado.
Então, esse ano será ainda um ano bastante problemático. Vamos pegar algumas grandes linhas, alguns pontos que podem ser apontados no cenário atual. Caso da Europa. Crescimento da Europa muito desigual, com a Alemanha e o Reino Unido, a Inglaterra, como os grandes perdedores, crescendo pouco, França, Espanha crescendo mais, numa posição melhor relativamente. Rússia, um crescimento considerável. Ao contrário do que se esperava, que a Rússia ia ter uma queda do nível de atividade econômica em função da guerra, pelo contrário, o crescimento econômico do ano passado foi grande e esse ano também deve se manter bastante elevado. Paradinho, só uma questão. Isso aí é a estimativa para o crescimento em 2024, né, que você está falando. Isso Ah, que eu estou falando. Tá? Apenas para fazer um grande cenário disso daí. América Latina também, nós temos desigualdades importantes. O Brasil, embora crescendo menos em termos de perspectiva do que do ano passado, a expectativa de um crescimento com algum vigor, México também, e a Argentina muito preocupante nesse programa do anarcocapitalista do Milei, né? Essa coisa um pouco não, extremamente confusa e dura e violenta, embora será menos do que ele pretendia, muito mais por resistência do Congresso argentino do que por vontade do Milei. A China, ela cresce menos do que já cresceu em outros momentos, mas mesmo assim cresce muito mais do que a média dos países mais importantes da economia mundial, 4,6%. A Índia terá um crescimento muito grande, acima de 6%. Então, nós vemos a África também com muitas diferenças. A África do Sul, que tem uma política neoliberal, cresce menos do que outros países da África subsaariana. Então, o primeiro ponto a chamar a atenção é o fato que a economia mundial continua com dificuldades no seu dinamismo econômico, inflação, embora caindo, ainda elevada, e perdedores e ganhadores. Né? Nos países industriais avançados, os grandes perdedores, Alemanha e Inglaterra, e o grande vencedor por lado desses países é os Estados Unidos, que continuam com um crescimento muito vigoroso, ou seja, a guerra não vai ter um impacto negativo, sob o ponto de vista estritamente econômico que nós estamos falando, para os Estados Unidos, enquanto a Rússia também é uma ganhadora dentro desse sentido. A China e a Índia continuam a sua trajetória. É um fato interessante para chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Quando você pega as principais economias do mundo a preço de mercado, usando a taxa de câmbio de mercado, a Alemanha ultrapassou o Japão. Então, você pega os Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Mas ultrapassou o Japão porque a Alemanha veio crescendo mais do que o Japão? Não, embora o Japão também esteja passando por uma fase de crescimento negativo, de crescimento baixo, principalmente tem a ver com a questão da taxa de câmbio que alterou isso. E a economia indiana muito provavelmente deve ultrapassar esse ano, se não esse ano, o ano que vem, a economia japonesa. Então, nós já vamos ter, entre as maiores economias do mundo, duas importantes economias asiáticas, que é a China e a Índia. Uma coisa, Lúcio, e isso está provocando discussão lá no Japão, né? Isso está Imagino, reverberando no Japão. imagino. Até aqui saiu na imprensa brasileira sem muita explicação, mas é importante chamar aí atenção. Esse ano também será um ano de eleições importantes. A mais importante delas, é óbvio, será a eleição americana ao final do ano,
com implicações nas relações dos Estados Unidos com a Europa, dos Estados Unidos conosco, né, com a América Latina, da questão da guerra, e com toda a estabilidade de uma possível reeleição, do Trump, no momento em que o governo do Biden vem passando com muitos problemas, com a política externa desastrosa, com um cenário que é visto como desastroso também na sua política no caso da Ucrânia, no caso do Oriente Médio, todas as coisas associadas a isso daí, a percepção da sua dificuldade de liderança, né, que hoje é muito evidente quando se vê ele falando e as implicações disso aí. Terá também eleição na Rússia, né? Agora, no início do ano. Agora é uma eleição que está praticamente decidida por uma razão da popularidade do Putin, que é a mais elevada popularidade que ele tem durante muito tempo. A popularidade do Putin, segundo o Levada Center. Para quem não sabe quem é Levada Center, é um estudo de pesquisa russo que é considerado correto, adequado, inclusive pela oposição russa, por todo mundo. Ele é um estudo bem confiável. E a popularidade do Putin pessoal dele está 83%, a mais elevada praticamente na década. Como acontece com muitos dirigentes em período de guerra, a guerra puxou a popularidade do Putin. Isso ficou bastante evidente. A aprovação do governo é menor do que a aprovação pessoal do Putin, mas é 69%, é bem significativa. E o número a aprovação, a visão de que a Rússia está numa situação, está caminhando numa direção correta, ela cresceu de maneira significativa. Ela passou por um período de crise quando começou o período, mas hoje 71% da população acha que a Rússia está no caminho correto. Então, a situação da Rússia está mais ou menos definida. Dos Estados Unidos não está tão definida assim. Haverá eleição também na África do Sul, haverá eleição em alguns outros lugares, mas o impacto internacional é menor do que esse. Provavelmente, os fatores de mais instabilidade no mundo vêm por um lado, a questão geopolítica, como é que vai caminhar a guerra na Ucrânia, a questão da continuidade do massacre lá na guerra no Oriente Médio, na situação em Gaza, na destruição de Gaza e tudo isso que nós estamos vendo pela televisão, essa coisa horrorosa, mas também a possibilidade dessa guerra se estender com eventual conflito com o Hezbollah ou envolvendo outros países da região. Não é muito claro se isso vai ocorrer ou não. No caso nosso aqui, nas Américas, né, principalmente na América Latina, a questão do papel da extrema-direita, que é diferente. Eu sempre acho importante chamar a atenção que a característica da extrema-direita latino-americana é principalmente neoliberal ou anarco-capitalista à la Milei, que é um pouco diferente quando você pega a extrema-direita europeia. O Orbán, por exemplo, não tem uma política neoliberal, pelo contrário, é uma política nacionalista. O nacionalismo da extrema-direita europeia não é retórico, como no caso nosso na América Latina. Ele efetivamente ocorre, mas ele se dá também como oposição à União Europeia, e isso pode ter algumas coisas relativas a isso. Tudo indica que haverá um grande crescimento do investimento de gastos na área militar na Europa. A questão da guerra da Ucrânia está levando, isso certamente o Numa
terá uma visão mais detalhada dessas questões, mas está levando a uma maior preocupação com a questão militar, com o aumento de investimento na área militar. A França é um pouco de exceção, que ela já era o país da Europa Ocidental que tinha a maior base industrial dentro do setor militar, mas nós estamos vendo agora a Alemanha aumentando muito seu gasto dentro dessa área, porque, num caso de eleição do Trump, a sinalização é que o papel dos Estados Unidos de apoiar militarmente a Europa em qualquer circunstância deve se reduzir. É claro que, a meu juízo, é uma histeria completamente fora do sentido de eventual ameaça russa à Europa, isso não faz o menor sentido, mas, de qualquer maneira, é uma percepção europeia que está servindo de justificativa para o aumento dos gastos na parte militar. O Japão continua com o seu impasse, também estão aumentando gastos militares, e, mais uma vez, a questão da estabilidade. Como é que fica a Ásia dentro dessa rivalidade, uma nova Guerra Fria que se forma, né? Se no ano passado nós estávamos preocupados com a possibilidade do surgimento de uma nova Guerra Fria, a meu juízo, agora isso já está aberto. Quer dizer, a questão do delink, do afastamento, da tentativa de reduzir a exposição à China é uma coisa que se coloca, embora, na prática, os efeitos econômicos ainda disso ainda são limitados, e as disputas no âmbito tecnológico são evidentes, né? Principalmente na área de chips, que se coloca dentro dessa esfera. Então, esse mundo polarizado entre pelo menos dois ou mais blocos, né? Hoje fala-se em mundo multipolar, mas, na verdade, você tem uma certa polarização entre o papel da China, por um lado, do seu ponto de vista econômico, e dos Estados Unidos, por outro, e com as suas, no caso americano, claramente com a sua área de influência, a China está menos preocupada de influenciar o resto do mundo, tem uma visão de mundo um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, essa questão que se coloca no meio desse ano, né? Como é que as coisas, de alguma maneira, vão ficar. Então, eu entendo que, muito provavelmente, as implicações econômicas de cada uma dessas questões vão surgir nos programas que nós vamos fazer adiante. No nosso pedaço aqui, né, a questão do Equador, a relação entre violência e economia, né, que é uma das questões onde a violência, no caso, com crime comum, com milícias, etc., que é um fenômeno essencialmente latino-americano, né? Não é um fenômeno asiático, né? Um país pobre como a Índia não tem um problema de criminalidade, como tem no Equador, no Peru E ou no agora teve Brasil. aquele presidente no país da América Central, agora está me escapando, que foi reeleito, que tem uma política de segurança pública radical, né? Extremamente Muito violência agressiva. e que reduziu dramaticamente El Salvador, que reduziu É o muito Salvador, a isso mesmo. criminalidade em El Salvador, mas com uma política completamente oposta a qualquer coisa parecida com direitos humanos, mas que Exatamente. isso está sendo usado muito pela extrema-direita como uma justificativa de um caminho a se seguir. Quer dizer, essa questão entre a repressão ao crime organizado e economia é um tema latino-americano e eu não tenho dúvida que no Brasil e outros países da região isso vai aparecer. Mas é importante chamar a atenção que isso não é uma questão mundial, isso é questão da nossa região. Isso não ocorre nos países, nem nos países asiáticos, muito menos em geral nos países muçulmanos, não tem muito esse tipo de problema. É um problema mais específico da nossa pobreza. E da África do Sul, que é outro país que tem um problema grave de criminalidade também. São países que têm questões graves de distribuição de renda, né? África do Sul e América Latina, relativamente avançados do seu ponto de vista econômico, mas com distribuição de renda muito, muito desigual. Então, a relação entre as novas questões geopolíticas, a inflação ainda alta, embora caindo, né?
o papel da China e a desglobalização. O que é isso? As instituições internacionais do comércio estão abandonadas, a Organização Mundial do Comércio parece que ninguém mais fala no assunto, a questão das sanções continua, o uso político da hegemonia do dólar, né, que os Estados Unidos continuam usando, agora a Europa ameaça efetivamente se apropriar das reservas russas, usando alguns expedientes à la uma tributação extraordinária, e a Rússia ameaça retaliar nos mesmos termos. É outra fonte também de conflito, nós vemos aí adiante. Ou seja, para a gente abrir o debate, eu vejo um mundo que é diferente daquele mundo que existiu entre 91 e 2020, se a gente quiser, 22, onde você tinha, de certa maneira, uma hegemonia mais clara americana e um desenho de uma Guerra Fria óbvia, uma situação de disputas econômicas internacionais, ou seja, um mundo bem mais perigoso do que o que foi no passado. Acho que é bom para começar, vamos rodar um pouquinho, né, Bicário? Vamos sim. Em Bastianzinho, você tinha pedido para comentar. Por favor, pode entrar na roda. Isso. Eu queria comentar em cima de observações que o Luiz Carlos fez sobre a Rússia e os Estados Unidos, né? E aí, na verdade, colocar questões também aqui para a nossa mesa, tá? Ficamos com a impressão, né, pelo menos alguns de nós, que a proposta, né, que foi colocada para a Ucrânia quando houve a invasão pela Rússia, tá? A proposta que foi colocada pelo Ocidente, vamos chamar assim, era de asfixiar a economia russa, tá? E com isso chegar eventualmente a uma vitória, né? Quer dizer, a Ucrânia chegar à vitória, né? Parece muito implausível, né, que possa ter sido vendido para eles que eles conseguiriam vencer no campo de batalha, né, diante do poderio das Forças Armadas russas. Então, nesse sentido, quer dizer, essa ambição, essa proposta de asfixiar completamente a economia russa, né, os dados mostram que isso definitivamente não deu certo, né? Se efetivamente essa foi a estratégia, ela fracassou, tá? Agora, dito isso, por outro lado, você na sua fala, Luiz Carlos, você falou que a Rússia era uma vencedora, tá? Você fez essa colocação, um pouco pelo resultado do PIB, né? E aí, há que se considerar que a Rússia é justamente uma economia que está em guerra. Então, economias que estão em guerra, tá? É natural que quando as economias estão operando em guerra, que haja um aquecimento dessas economias e uma queda do desemprego, tá? Então, possivelmente, quiçá provavelmente, esse bom desempenho da Rússia em termos de crescimento do PIB, tá? Se deveu a isso, de crescimento do PIB e baixo desemprego, que é até um dado que você não tinha comentado. Mas há uma questão, né, como é que a economia russa está se comportando, né, para além do complexo industrial militar, tá? E outra coisa, né, quer dizer, que é algo eventualmente a gente é, trocar uma ideia, né, ainda que não seja praticamente impossível ter as informações para valer, né, de como é que as coisas estão acontecendo, né, seja lá no interior da Rússia, seja também no interior da Ucrânia, mas de como que a população está sendo afetada pelos embargos, por exemplo, em termos de produtos que desapareceram, né, escassez de produtos, dificuldades decorrentes eh, do embargo, das sanções que foram impostas pelo Ocidente, tá? O que, em particular, tende a afetar
em termos de bens de consumo duráveis, tá? Classe média alta e, e ricos da Rússia. Tá? Outra observação aí pegando para os Estados Unidos, tá? Então, novamente, se houve essa estratégia, a ideia de que essa guerra seria decidida favoravelmente à Ucrânia por um colapso, eventual colapso da economia russa, isso deu errado, né? Mas para além da economia norte-americana estar crescendo, há que se levar em conta, quer dizer, que o começo da guerra na Ucrânia permitiu aos Estados Unidos reagruparem os seus aliados em torno da OTAN, né? A OTAN estava um pouco acéfala, né? Acho que numa pode recordar, não me lembro exatamente o que o Macron falou, né? Mas dava essa ideia de que a OTAN estava perdendo seu propósito. Então, quer dizer, a existência de um inimigo, né? Muito claro, tá? Isso ajudou a trazer, né? A reaproximar os aliados, né, da Europa em particular, tá? E quebrando, inclusive, as relações que tinham sido construídas ao longo de décadas entre a Europa Ocidental e a Rússia, né? E além disso, quer dizer, aí também isso vai impactar no PIB, né? Os norte-americanos estão vendendo armas para os ucranianos, né? E agora, pelos impactos energéticos, particular na Alemanha, né, vendendo gás para os alemães. Quer dizer, estão se criando um mercado para produtos norte-americanos. Então, agora, enfim, anunciaram, né, isso já não me recordo se foi no ano passado ou no retrasado, aquele Inflation Reduction Act, né, que sinaliza uma série de investimentos que tem até atraído empresas europeias, tá, para os Estados Unidos. Agora, pensando nessa que você mencionou, e eu concordo, que é possivelmente, acho que dá para cravar que o grande evento, né, de 2024 no tabuleiro internacional, que são as eleições nos Estados Unidos. E essa perspectiva, acho que talvez cada vez maior, de uma vitória do Donald Trump, né, de um retorno do Donald Trump ao poder. Do ponto de vista específico das relações entre Estados Unidos e Europa, algo que foi marcante da primeira administração Trump foi a política dele para a Europa, né? Foi muito provavelmente o governo norte-americano do pós-Segunda Guerra Mundial que pior tratou a Europa, né? Quer dizer, que mais parecia, inclusive, se opor ao projeto europeu. A despeito dessa fala do Trump em relação aos gastos dos países que compõem a OTAN, que é um discurso, enfim, já conhecemos o estilo do Trump, que é hiperbólico, né, exagerado. Ele, como a garotada hoje em dia diz, Bicalho, né, na linguagem coloquial, Trump gosta de causar, né? Mas na prática, isso não deve ocorrer em termos de uma retirada, de redução da segurança, né, fornecida a esses países. E mais do que isso, eu acho que a política do Trump para a Europa tende a ser diferente àquela que prevaleceu durante a primeira administração. Até porque é outro mundo, né? Quer dizer, o Trump deixa o poder, o mandato dele termina no começo de 21, a guerra da Ucrânia, quer dizer, estabeleceu novos parâmetros. Então é outro mundo, tá? E eu acredito que ele não vai renunciar, digamos, essa maior aproximação entre Estados Unidos e Europa que houve em decorrência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Então, essas que seriam as minhas observações iniciais. Também trouxe alguns questionamentos que, eventualmente, você e o Numa podem querer discutir. Então, vamos passar a bola para o Numa, né? Se ele quiser pegar esses ganchos,
tá? Ou ganchos que o Luiz Carlos, outros ganchos que o Luiz Carlos colocou, ou se ele quer, na verdade, enveredar por algum outro caminho, né? Vamos né? The floor is yours. Mas antes do Numa, Pradinha, você queria fazer um comentário sobre um livro? Não, era dentro dessa linha do Baixa, eu concordo integralmente, Baixa, que a estratégia do Ocidente não foi fazer uma derrota militar da Rússia, era derrota econômica. Tanto que você tinha uma lista de sanções extremamente duras e a expectativa é que a economia russa ia ficar tão... haveria uma hiperinflação, né, porque é uma redução dramática das exportações. Acontecia isso com a Venezuela, né? O Irã também sofreu durante um período de tempo. Você tem um aumento de preço muito grande. Para explicar para o nosso público, como você não consegue, como as exportações caem, quando você deixa de ter dinheiro para poder importar. No caso da Rússia, inclusive, que as suas reservas ficaram presas, isso leva a uma pressão inflacionária muito grande. Isso não ocorreu. Aparentemente, a Rússia se preparou para isso, tinha por trás a China, o resto do mundo não aderiu às sanções e a economia russa ela acabou se mostrando muito mais resistente. Você tem inteira razão, Baixa, quando diz o seguinte: em guerra, você tem um aumento da demanda efetiva, tem um aumento do gasto. Agora, na guerra também, você destrói capacidade produtiva. Quando você destrói capacidade produtiva, você corre o risco de ter essa situação de pressões inflacionárias e desequilíbrio na economia. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que não teve a sua economia destruída e era um grande fornecedor, se beneficiou muito disso. A Bom, o Inglaterra, que Keynes foi muito... discutiu muito isso, né, com o How to Pay for the War, né, como fazer um Claro, planejamento, né, para evitar maiores desequilíbrios na economia britânica. John Maynard claro. Keynes, né? Claro, claro. E no caso das economias europeias, não. Então, até agora, o que aconteceu especificamente foi o fato de que a, a Rússia tem conseguido suportar isso. O que eu falei até para o Bicário botar aí para o nosso público, saiu agora, fevereiro de 2024, um livro muito interessante de um grupo de pesquisadores de John Hopkins, que discute uma experiência específica de sanções econômicas para o Irã, mas, na verdade, faz uma discussão muito interessante sobre a questão econômica das sanções. Eles mostram duas coisas, basicamente, ele botou aí, são pesquisadores de John Hopkins. Eles mostram que, primeiro, sanção é uma coisa complicada, que uma vez que você coloca, é muito difícil retirar. Você, para poder impor sanções, você tem que colocar o país como o império do mal, vamos colocar assim. Você tem que, de alguma maneira, botar a imagem do país numa situação que justifica esse tipo de sanções. Uma vez que se coloca, que toma decisão política, o voltar atrás é muito difícil. Então, se você pega os países mais sancionados, Cuba, Irã, Venezuela, eles estão há muito tempo sob sanções e você tem muita dificuldade de voltar para trás. O que ocorre não é que as sanções não têm efeitos. Ela tem efeitos distributivos sobre o país sancionado, mas tem ganhadores e perdedores. E você redistribui, de certa maneira, as regras do jogo. Então, ele analisa o caso do Irã, mostra como, no caso do Irã, você tem uma série de setores da economia iraniana que ganharam com as sanções e que as pessoas, ao final, viveram a vida toda dentro de sanções, aquilo passa a ser parte da natureza. Então, o que aconteceu é o seguinte: a Rússia agora preparou uma economia para viver sob sanções. E como ela tem possibilidade de negociar com a China, com a Índia, com a América Latina, né, as exportações da Rússia para o Brasil cresceram bastante. O comércio bilateral entre o Brasil e Rússia cresceu significativamente, não apenas o Brasil, outros países também do sul global, África do Sul e assim por diante.
E, no caso dela, além disso, ele tem um tipo de produto que continua atendendo também os mercados tradicionais por várias razões e se conhece. Ou seja, o conflito atual, diferente, ele será um tipo de Guerra Fria, um componente de guerra muito pesado que vão ser as sanções econômicas. Que eu acho que é diferente da Guerra Fria, que isso não era tão presente assim. Porque você tinha áreas, você tinha a rede de comércio dos países socialistas e a rede de comércio do Ocidente. De certa maneira, os países que foram sancionados vão começar a procurar formar os seus blocos específicos. Isso vai ser uma característica. O Irã agora, por exemplo, está muito menos vulnerável à sanção do Ocidente, porque agora ele negocia muito com a Rússia, a China também é um espaço. A ida agora, há pouco tempo, do ministro de Relações Exteriores russo em Cuba, Cuba se colocou querendo aumentar os seus negócios com os países dos BRICS. Nós já discutimos aqui a economia cubana, ela é muito frágil, tem uma série de problemas, a gente sabe, mas, de certa maneira, o que ela está tentando buscar é um caminho para, de alguma maneira, reduzir o impacto das sanções. Então, isso vai ser uma das questões que vai colocar aqui. Como é que esses países sancionados vão tentar sobreviver com isso? A questão da China vai ser uma situação muito curiosa de se acompanhar. A China tem um comércio tão grande com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental que esse processo de reduzir a dependência da China, que a Europa está tentando fazer, os Estados Unidos estão tentando fazer, é muito complicado para as duas regiões. Nem interessa para a China reduzir o comércio com o Ocidente, nem interessa para o Ocidente reduzir tanto também o comércio com a China, por razões estritamente econômicas. Mas há uma pressão política nessa direção. Como é que isso vai ocorrer não é muito claro, mas eu acho que será um dos pontos que vão a se desenhar ao longo desse ano. Numa, como é que você está vendo esse 2024? É, peço desculpa, a gente tem um problema técnico. É, acho que assim, já colocamos alguns pontos. Um, é sempre difícil fazer previsões, né? Um exercício perigoso, né? O que a gente pode dizer é que, de facto, há uma série de tendências já presentes há alguns anos, né? Que seja assim, um período mais longo, um período pós-pandemia, que devem se aprofundar, tá? Bom, primeiro, como foi colocado, a gente tem um cenário geopolítico e geoeconômico que vai ficar bastante acirrado, né? Aí quem vai se beneficiar dentro desse cenário, a gente pode assim, citar, obviamente, os Estados Unidos, como já foi colocado pelo Eduardo, né? Depois, é muito difícil dizer o que vai acontecer, por exemplo, no espaço europeu, né? Aí a questão da Rússia também foi tocada, e a posição da China volta a ser, enfim, continua sendo, né, aquela de um motor importante do crescimento mundial, né, porque pelo peso que adquiriu a economia chinesa, uma projeção de crescimento um pouco abaixo de 5%, mesmo assim, continua colocando ela numa posição de protagonista. O que é interessante observar, de facto, é que há um peso grande dos, vamos dizer,
dos elementos, fatores internos de crescimento, no sentido em que pesa muito o mercado nacional, pesa de forma crescente, né, o mercado nacional na dinâmica de crescimento. Tá? Eu acho que um elemento, como a gente já evocou no ano passado, que um elemento estrutural seja aí uma certa perda, né, de dinamismo do comércio internacional. Tá? Eh, Esse cenário geopolítico, geoeconômico mais incerto, né, que vivemos agora, puxa assim, os países na direção de, pelo menos, tentativas de uma autonomização maior, né, das suas economias. Então, eu acho que isso é uma tendência que a gente vai observar com certeza. E depois, acho que o Luiz Carlos queria fazer uma pequena intervenção, viu? Não, 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 não. Ah, tá. Pode seguir. Ah, tá. Então, acho que assim, a gente tem tendências de crescimento que são muito heterogêneas em função das regiões. Tá? Se a gente for pegar o caso, por exemplo, do espaço europeu, as perspectivas são bastante negativas. Isso tem muito a ver, na verdade, com uma volta a uma certa austeridade fiscal, né, que a gente observa em quase todos os países, né? Talvez a Espanha seja um dos poucos que escapa a isso, né? Mas claramente vai ser o caso da Alemanha, da França, do Reino Unido, e com essa austeridade. Como? Espanha, que escapa a isso, teve um bom desempenho em termos de crescimento Isso, recente. exatamente. A Espanha foi um crescimento bem Mas acima da média, né? Isso foi interessante, inclusive, do mercado residencial espanhol, né? Isso é interessante. Você chama a atenção disso. O ponto é o seguinte: a gente vê que há uma tentativa de retomada, enfim, há uma retomada do discurso, né, vamos dizer, de controle da despesa pública, voltou todo aquele, vamos dizer, receituário, né, de austeridade fiscal, ou seja, de controle do déficit público, de como, e usando o argumento que o período da pandemia que foi acompanhado, né, de muitas transferências, de um aumento das transferências, que foi acompanhado de um aumento do gasto público, né, considerável, teria sido uma parêntese devido a uma crise que agora é a hora de voltar ao normal, ou seja, o que era praticado em termos de políticas econômicas nesses países desde a década de 80. E não é um acaso se, junto com essa volta de políticas econômicas marcadas pelo controle de gasto público, pelo controle na verdade, com umas tentativas também de liberalização em vários aspectos, né? A gente viu a reforma da Previdência na França, tem reformas também do mercado de trabalho, que são propostas em vários países da União Europeia, algo parecido também no Reino Unido. Tudo isso, na verdade, concorre a limitar consideravelmente as possibilidades de crescimento. Tá? Então, se você controla o aumento do gasto público, se você, na verdade, limita esse aumento, aí, bom, as exportações poderiam ser, eventualmente, uma fonte de crescimento econômico, porém, até pela dinâmica do comércio mundial, né, vai ser difícil, entendeu? Aí, o caso da Alemanha, nesse sentido, é sintomático, né, porque as exportações foram, por muito tempo, a fonte de crescimento econômico para a Alemanha. Tá? A desaceleração nas exportações
como por acaso se reflete também na desaceleração da economia alemã. Tá? A situação no Japão também se inscreve nisso, e daí é interessante observar que dentro desse cenário a priori relativamente desfavorável em termos de crescimento econômico para os países centrais, há a exceção americana, tá? Onde, pelo contrário, a gente teve um crescimento bastante pungente e parece, ainda por cima, num ano de eleição, que essa tendência vai se manter esse ano, tá? No caso dos países do resto, né, do mundo, dos países emergentes, como a gente falou, tem situações extremamente diferentes. O caso da África vai ser marcado por uma enorme heterogeneidade, em função também de questões também geopolítica, de questões de instabilidade, né, interna dos países. Então, a gente vai ter países que vão conhecer um crescimento, que devem conhecer um crescimento elevado, outros não. É muito difícil desenhar uma tendência global. O que podemos dizer é que, num caso latino-americano, lá também teremos situações muito diferentes em função das políticas econômicas seguidas. Tá? E claro que um país como a Argentina, visto, já foi evocado, visto as medidas tomadas pelo governo Milei, vai continuar uma situação de grande instabilidade econômica, vai ter um cenário de crescimento econômico provavelmente bastante sombrio. Outros países, por razões diversas, vão continuar ostentando uma dinâmica relativamente baixa em termos de crescimento econômico, né? México, Brasil, muito mais por autoimposição de políticas econômicas, tudo bem, não exatamente, não tão, vamos dizer, austeras quanto na Europa, mas marcadas por uma vontade de controlar o gasto público. A gente sabe que é uma obsessão do governo López Obrador. A gente vê que no Brasil, por exemplo, esse ano já se desenha um cenário mais problemático em termos de capacidade de aumento em termos de aumento do gasto público do que foi no ano passado. Então, a gente vê que, na verdade, essa enorme heterogeneidade na periferia que a gente observa, enfim, nos países emergentes que a gente observava desde, na verdade, a crise de 2008, né, ela vai continuar. Ela vai continuar aí, e que, em última instância, já que, tirando casos específicos, como a Argentina, como a Venezuela, que conhece, que tem se crescer ou não crescer depende muito de elementos de política econômica que são decididos em função de coalizões de poder. Bom, resumindo, você pode crescer se você quer crescer. Se você não quiser crescer, também não vai crescer. Tá? E isso claramente vai ser vai ser aplicável ao caso latino-americano. Bom, e pelo contrário, um contraste importante vai ser com os países emergentes asiáticos, como colocou já Luiz Carlos, tanto a China quanto a Índia têm perspectivas de crescimento alto, simplesmente porque, vão manter políticas de investimento público, de aumento das transferências, de aumento do gasto público, né? E, portanto, levando a políticas também de aumento da renda, do consumo, do investimento privado induzido, etc. A gente entra num círculo virtuoso, né, no caso desses países, que a gente não vai observar em outras regiões. Tá? Então, eu só queria fazer essas pequenas observações sobre essa parte de crescimento, depois vamos continuar o debate. Vou seguir, então, aqui, Vicário. Prado, Eu acho importante explicar um pouco para o público que está nos ouvindo
quando nós fazemos a apresentação do cenário mundial, nós somos acadêmicos, nós funcionamos pelos números que tem, toda a nossa preocupação é tentar mostrar para quem está nos ouvindo o que tem de concreto nas grandes tendências que ocorrem no mundo atual. Então, não é que nós não tenhamos ao nosso lado, no sentido que nós não apostamos ou não defendemos determinados cenários. Mas, efetivamente, o que a gente pode concluir dos dados disponíveis? Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo estão ouvindo parte principalmente de uma série de programas feitos pela esquerda, uma grande crise americana. Está havendo essa crise? Sim, na área geopolítica, me parece que é evidente. Os Estados Unidos apostou numa vitória através de sanção econômica, mistura de sanção econômica e questão militar. Na Ucrânia é que não vai ocorrer, ele está envolvido, a confusão no Oriente Médio, e os Estados Unidos está diretamente envolvido, ele está sancionando mais uma vez a política de extermínio no caso de Gaza, e isso tem consequências políticas muito graves. Mas, sob o ponto de vista econômico, os dados que se mostram é que ele vem crescendo e vem crescendo de maneira vigorosa. Isso quer dizer que ele é capaz de inverter o jogo com referência à China? Eu acho pouco provável, porque, na verdade, a China continua crescendo muito mais e ela vai, de alguma maneira, mostrando que as ações americanas contra a China não são suficientes para fechar ou para impedir o crescimento da China na área de alta tecnologia. Então, nós temos um cenário de polarização. A Alemanha pode reagir à crise que ela está tendo? É claro que pode, mas o efeito de curto prazo, até agora, no caso da guerra, foi muito ruim para a Alemanha. Os custos aumentaram muito, internos, você tem uma série de questões, eles estão tendo que se reorganizar a sua economia. A Grã-Bretanha combinou vários problemas. Um deles é a questão do Brexit, que aparentemente não foi bom para a economia britânica. Então, essas duas grandes economias europeias estão claramente sofrendo bastante com a situação econômica que elas estão vivendo. Por outro lado, a questão política na Europa vem mais uma vez se acerrando. Você tem o crescimento da extrema-direita, as questões de distribuição de renda continuam presentes, a preocupação excessiva com a questão do orçamento. A Alemanha tem uma política de frear um pouco o crescimento do déficit. É uma preocupação grande dentro disso. Aliás, observe-se que o caso americano ele vem crescendo bastante, mas também com déficit público bastante elevado e com a dívida crescendo, que é um debate na economia mundial, o que tem isso. Agora, tem que chamar a atenção que isso, do ponto de vista americano, não é um grande problema, porque ele se endivida na moeda dele. Então, esse grande crescimento da dívida americana, que é gigantesco, é feito em dólar. Enquanto o dólar for aceito no resto do mundo, está tudo muito bem. Então, o único problema é se realmente isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, seria o dólar ir perdendo a sua posição de moeda de reserva no mundo, né? Isso é um processo longo, não é um processo imediato. Então, de certa forma, os Estados Unidos têm fôlego para se manter uma economia relativamente dinâmica dentro disso. A questão americana é outra, é interna, que tem problemas de acerramento, de disputa muito grande entre os seus dois partidos, a questão da infraestrutura americana muito deteriorada em comparação mesmo em comparação com a Europa, para não falar em comparação com a Ásia, em especial com a China, né? Sem investimentos em trens de alta velocidade, com problemas de manutenção das suas estradas, da infraestrutura urbana. É claro, gente, que não se compara com a América Latina, onde isso é muito mais grave, mas, de qualquer maneira, é um fato que ocorre nos Estados Unidos. E a questão da eleição americana
está de novo na mesa. O que vai acontecer nos Estados Unidos numa eventual vitória Trump? Como é que toda aquela máquina do Partido Democrata vai lidar com isso? Como é que será o Trump? Que tipo de política ele vai levar adiante? Uma das questões é a sua imprevisibilidade. Por outro lado, tem alguns fenômenos que eu acho que vale a pena chamar a atenção de comunicação internacional. Se, por um lado, a imprensa europeia e norte-americana nunca foi tão pouco diversificada, quer dizer, no passado, na Guerra do Vietnã, em outros momentos, tinha posições divergentes. Agora parece uma grande conjunto de diários oficiais, né, falando mais ou menos a mesma coisa. Agora, você tem o peso dessas mídias alternativas. O impacto, por exemplo, da entrevista do Putin, com mais de 300 milhões de visualizações, foi muito impressionante. E dá até coisas curiosas, né? O Tucker Carlson, que foi quem entrevistou o Putin, tentou fazer entrevista agora com o Boris Johnson. Acabei de ver, parece que o Boris Johnson teria pedido 1 bilhão de euros para fazer essa entrevista. Depois que ele viu a visualização do 300 milhões de visualizações do Putin, diz: é muita grana que vai correr com uma eventual entrevista minha. Eu quero também ser remunerado por isso, né? Tem que chamar a atenção que isso daí é um indivíduo. Obviamente, ele montou um esquema em torno disso, que está conseguindo essa audiência gigantesca numa entrevista que foi feita. Ou seja, o mundo está passando por mudanças muito interessantes e faz com que o nosso enfoque para isso seja, de alguma maneira, trazer para o nosso público como é que essas coisas, como é que o cinza é muito mais presente do que o preto e branco na complexidade do mundo atual, né? E muito cuidado com pessoas que fazem afirmações peremptórias, será assim ou será assado, com informações que parecem fazer os cenários inevitáveis. Períodos de rápida mudança é muito difícil fazer previsão, mesmo no curto prazo. As mudanças são muito rápidas e vão para direção, às vezes, imprevisíveis. Senhores, já temos aqui 1 hora de programa. Eu, como a função, né, do âncora, encerrar as discussões, eu vou sugerir que a gente encaminhe aqui uma última rodada sobre, exatamente para fechar esse nosso programa de hoje, que foi justamente sobre as perspectivas sobre 2024, né? O que vai acontecer nesse ano. Eu vou começar com o nosso valoroso Bastianzinho. Bastianzinho, seus comentários finais aí, suas últimas impressões aí sobre o que você está esperando de 2024. Na verdade, o que você acha que a galera, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai ser decisivo nessa história. Micálio, acho que eu já me antecipei, né, na verdade, na resposta anterior, na minha intervenção anterior, que a eleição dos Estados Unidos eu acho que é o principal evento a observar, né? E aí queria fazer um adendo, tá? Um comentário em relação ao que a última fala do Luiz Carlos, que um ponto em que eu estou plenamente de acordo, em que os Estados Unidos saem prejudicados nesse contexto da guerra na Ucrânia, é que a utilização, né, por exemplo, o fato de terem se apropriado, né, quer dizer, das reservas internacionais russas, tá? A utilização do dólar, a da bomba dólar, como a gente utiliza, né, como uma arma para prejudicar oponentes, né, no cenário internacional, chamou muita atenção para esse poder que os norte-americanos possuem e está encaminhando, claro que ainda isso ainda de maneira muito tímida, né? Mas chamou atenção para outros países que é preciso reduzir a exposição ao dólar, tá? Então, quer dizer, isso, claro, os movimentos são lentos,
mas é algo que foi colocado em curso de maneira mais clara nesse último biênio, né? Agora, a outra observação que eu queria fazer, Bicara, acerca do que eu olhar, prestar atenção em 2024, é em relação à economia argentina, tá? Em relação à economia argentina. Assim como nós tínhamos, né, antecipado, mas quer dizer, não tem que ter bola de cristal para isso, o governo Milei está tensionando, né? É, e, enfim, as reações estão acontecendo, né? Tem por exemplo, agora, isso acabou de acontecer, quer dizer, a revogação dos subsídios, né, nas tarifas de transporte, tá? O que É difícil. impacta o poder de compra da população, tá? E uma grande greve dos ferroviários acontecendo agora na Argentina, tá? Então são movimentos que estão em curso, só que há que se levar em conta, tá? Que ele não tem nem 100 dias de governo, tá? Quer dizer, que usualmente se chama do período de lua de mel dos presidentes, né? Aqueles primeiros 100 dias. Então, quer dizer, já há esse nível de tensão, tá? Com menos de 100 dias de governo. Então, a tendência é tensionar ainda mais, principalmente porque os impactos econômicos sobre a população, em particular a população mais pobre argentina, se farão sentir eh, em maior intensidade ao longo do ano, tá? E aí, quer dizer, esse período, digamos, de lua de mel também já vai ter passado, tá? Então, é algo para acompanhar, né, o desenrolar, né, o contexto econômico e político eh, dos acontecimentos políticos e econômicos da Argentina nesse ano. Prado, os seus comentários. Hoje vou deixar o Numa para encerrar o Para programa. terminar, não, tudo bem. Veja só, eu acho que eu já falei bastante. Só chamar a atenção o seguinte: as pessoas sempre perguntam, e aí, quais são os caminhos? O que vai acontecer no caso da Ucrânia? Você tem três possibilidades de fim do conflito, a meu ver. Fim do conflito por razões estritamente militares, é uma eventual derrota militar tradicional da Ucrânia, ou seja, o exército, as forças armadas ucranianas se desintegrarem por alguma razão. Você pode ter um levante, um problema, como aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, uma situação de mudança de governo que leva a algum tipo de negociação. A Primeira Guerra Mundial termina com os alemães, na prática, levando ao fim do cais, uma situação relevante que leva à suspensão, ou à proposição de acabar com o conflito, suspender o conflito. E um terceiro é algum tipo de reação por parte que essa segunda opção passaria por alguma desorganização da economia. O terceiro seria alguma reação dos militares para, aí, mais uma vez, assumir o governo e passar para algum tipo de negociação. É possível acabar nesse ano? Não sei, mas o cenário parece muito o cenário da Primeira Guerra Mundial, a meu ver. O outro lado, também, a questão lá no Oriente Médio, vai ampliar ou vai ficar o conflito no tamanho que está? Como é que vai ficar isso aí? Que tipo de impacto? E no caso nosso, como é que fica essas instabilidades, né? Vocês provavelmente viram hoje o Milei criando dificuldades com estudantes brasileiros na Argentina, como se disse também, criando tensões que provavelmente o Brasil não vai entrar nesse jogo, bilaterais, né? A eventual estabilidade na Venezuela com a questão eleitoral. Então, a América Latina também se coloca numa posição complicada por esse lado. Então, o meu olhar será um ano
instável, será um ano de muitas mudanças, será um ano interessante de se observar. E é um ano que, a cada momento, nós temos que, de alguma maneira, olhar o que está acontecendo e não procurar fazer grandes antecipações, que a nossa chance de falar bobagem ou de errar de maneira absoluta é muito grande em situações de transição como essa. Valeu, Pradinho. Numa, o que você gostaria de falar que você não falou? Eu acho que os camaradas já colocaram muitos aspectos, né? Então, eu acho que, de facto, a gente vai ter, como já foi sublinhado pelo Eduardo, uma questão importante que vai ser a eleição americana, eh, tanto pelas consequências que isso pode ter a nível geopolítico, a nível das relações internacionais, relações econômicas internacionais, mas também em termos muito de modelo, tá? De modelo de organização, de modelo de políticas econômicas, de modelo de políticas sociais, né? Com todos os defeitos que a gente pode facilmente identificar no mandato do Biden, eh, em parte também devido às obstruções, né, dos republicanos, né, a nível do Congresso americano. E a gente vê que a influência, pelo menos assim, modelo, né, ostentado e sempre acaba tendo um impacto mais positivo do que teve, por exemplo, o mandato do Trump. Tá? A gente vê que temas, pelo menos, são colocados na pauta. Temos, por exemplo, de evolução dos salários, de evolução das políticas sociais públicas, né? Mesmo se na prática, né, nem tudo foi aplicado, acho que isso tem uma importância grande. Então, dessa eleição teremos também essa vamos dizer, a importância desse do modelo, né, que será adotado, tá? E acho que é difícil lá fazer uma projeção. Realmente, muita gente aposta numa vitória do Trump. Eu não tenho tanta certeza, mas veremos o que vai acontecer, tá? E depois, bom, teremos ao longo do ano mais tempo para tocar nos múltiplos assuntos, né, que abordamos hoje, né? Tá aí, Então era Numa. isso. Bom, então, quer dizer, começando o ano, né, muitas coisas vão acontecer e nós vamos indo aqui, conversando, né, com os nossos amigos, com as nossas amigas, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, vida que segue, se cuidem e vamos em frente, né, nessa quinta temporada do seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Fui!